Bem, foi bom enquanto durou, não foi? Caso você não tenha percebido, o Estreito de Hormuz, a hidrovia que dominou completamente a cobertura da guerra do Irã desde o final de fevereiro, finalmente foi aberto, pelo menos por cerca de 1 minuto. Foi um pouco mais do que isso, mas não foi muito mais longo. Os números variam conforme a fonte, mas vimos cerca de 25 navios atravessando na quinta-feira, o maior número em 2 meses. No sábado, já estávamos com 55 navios, ainda uma fração do padrão pré-guerra de 130 a 160 por dia, mas progresso é progresso. Mais tarde, no sábado, o Irã anunciou o fechamento da hidrovia novamente, nos levando de volta à estaca zero em um verdadeiro pesadelo do qual não conseguimos acordar. O motivo foi o conflito entre Israel e o principal aliado do Irã no Líbano, o Hezbollah, que tem sido um obstáculo constante para a região. Foi um fim de semana intenso. Se houve algum argumento a favor do memorando de entendimento recentemente revelado por Donald Trump entre Estados Unidos e Irã, foi esse. Apesar de concessões enormes, e realmente queremos dizer enormes, dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz finalmente estaria aberto novamente. As conversas sobre o programa nuclear do Irã iam continuar entre os dois, e talvez eu conseguisse sair do estúdio por um momento. Antes de continuarmos o episódio, aviso que ele é patrocinado pelo Guia Ilustrado de Sobrevivência, que é incrível, até a capa, com textura fosca e detalhe brilhante. Ao abrir. Mas antes, deixa eu contar. Ele se chama Os Quatro. É o Guia Ilustrado de Sobrevivência e provavelmente é o livro de sobrevivência mais divertido que eu já encontrei e tenho quase certeza de que você também vai achar isso. A proposta é bem simples. A humanidade está enfrentando 4. Você pode ver bem ali na capa diferentes cenários de apocalipse, um surto zumbi, uma pandemia, inverno nuclear e aquecimento global. Cada um tem seu capítulo, autor e estilo de arte. Abra em qualquer página, será incrível. Tudo gira em torno de estetoscópios. Veja só. Mais adiante, eles falam sobre raquetes de neve. Isso se repete em todas as páginas, todas lindamente ilustradas. Vou só folhear aqui. Olha isso. Vou tentar achar uma boa maneira de mostrar para vocês. Eu poderia fazer de cabeça para baixo, mas olha isso. Cada página. Cada página é lindamente ilustrada. Tem mais de 400 páginas. É realmente pesado, é realmente grande, é uma obra de arte, é um livro para deixar na mesa de centro, é algo que você vai folhear. Eu já disse muitas vezes que é bom, mas realmente é. Também começou como um projeto no Kickstarter e acabou arrecadando mais de $600 mil de milhares de apoiadores. E se você abrir, vai entender o porquê. Olha, se você gosta de conteúdo de sobrevivência, mundos distópicos, zumbis ou simplesmente livros realmente únicos, esse é para você. Clique no link na descrição abaixo. Use o código WARFRONTS para obter um desconto no livro. Ou escaneie o código QR na tela, se for mais fácil para você, do jeito que preferir. E agora, de volta ao episódio de hoje. Agora, até o memorando parece condenado. No sábado, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou que o estreito estava mais uma vez fechado ao tráfego. Autoridades dos Estados Unidos evitam falar sobre o fechamento do estreito ou negam sua ocorrência. Até a gravação, nada parece passar por lá. O que nos fez voltar a essa situação após toda aquela luta que parecia ter acabado? Como há tempos ocorre nesse conflito, tudo se resume a 2 grupos não presentes no memorando original: Israel e Hezbollah. No topo do acordo entre Washington e Teherã, o principal ponto exige o fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. O problema é que Israel e Hezbollah lutam no Líbano, sem participação direta dos Estados Unidos ou Irã. A questão aqui sempre foi que os Estados Unidos estavam basicamente assinando o acordo em nome de Israel, enquanto Israel deixou claro que não queria ter nada a ver com isso. Após Estados Unidos e Israel iniciarem campanha contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro, o Hezbollah entrou na disputa por seus aliados em Teherã e abriu nova frente. Desde então, Jerusalém iniciou uma invasão total, com dezenas de milhares de soldados das FDI ocupando grande parte do território. Não surpreendeu que os combates seguissem toda a semana e culminassem em ataques aéreos israelenses na sexta, que, segundo relatos, mataram 83 e feriram 141 pessoas. Ainda mais confuso foi que, em meio a tudo, na sexta-feira, um cessar-fogo finalmente foi acordado.
O acordo resultou de negociações entre os governos libanês e israelense em Washington, que finalmente começaram a dar frutos, ao menos no papel. Pelo acordo, todos os disparos deveriam parar até as 4 da tarde, no horário do Líbano. Mas, para a surpresa de absolutamente ninguém, o cessar-fogo durou menos de 1 hora, com mais de 100 ataques aéreos israelenses adicionais em todo o país nas horas seguintes. O momento decisivo do flash ocorreu na colina Ali al-Tahar, localizada acima da cidade de Nabateia. As forças de defesa de Israel já haviam falhado em tomar a colina naquela semana, e durante o cessar-fogo de sexta-feira à noite, tentaram novamente. Hezbollah respondeu ao fogo e Israel o acusou de violar o cessar-fogo. As forças de defesa de Israel afirmaram que a colina estava em sua zona de operações, alegando que Israel podia se mover e atacar o Hezbollah ali, conforme os acordos de cessar-fogo. Israel argumentava que, ao retirar seus mapas de ocupação, poderia atacar legitimamente o Hezbollah na área. Que dia! Dado o quão ineficaz, ou se formos honestos, completamente falso, o cessar-fogo de sexta-feira se mostrou, o Irã basicamente chegou ao seu limite. No sábado à tarde, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz e alertou sobre riscos à segurança de embarcações que tentassem atravessar. Como se já fosse padrão, o tráfego pela hidrovia parou novamente após ter aumentado um pouco pela primeira vez em meses. Ainda é cedo para afirmar que o memorando de entendimento está morto. Enquanto isso, começaram na Suíça discussões entre Estados Unidos, Irã, Paquistão e Catar. Na manhã de segunda-feira parecia haver algum progresso. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que houve grande avanço para o fim da guerra no Líbano. Mas, até o momento desta gravação, o tráfego no estreito continua parado, então tudo vai depender de quão disposto Israel está a cooperar. Se os eventos recentes indicam algo, Israel não está muito disposto. Antes de seguirmos para esse lado da equação, uma pausa para falar sobre nossa nova adição ao universo War Fronts. Frontestoco é para quem curte nosso canal principal, mas quer um conteúdo mais aprofundado. Publicamos 2 vídeos semanais, narrados por mim sobre conflitos pouco conhecidos que moldam o mundo. Também publicamos 3 artigos escritos por especialistas sobre conflitos da Ucrânia, ao Sudão, Irã, Mali e outros. Se você está gostando do episódio de hoje, confira nosso artigo de quarta-feira sobre o conflito no Irã, mostrando como Israel virou o maior perdedor da guerra. Além disso, você pode conferir a Mesa Redonda do Oriente Médio, um podcast semanal gratuito feito pela nossa equipe de redação, cobrindo tudo sobre o Oriente Médio. Uma assinatura custa apenas $5 por mês ou $50 por ano. Mais uma vez, isso é de Estocolmo. Confira se você gosta do que fazemos aqui no canal. E agora, vamos voltar ao Oriente Médio. A armadilha de Netanyahu. Quando se trata de notícias de última hora, nunca há realmente um momento de tédio no Oriente Médio. Mas mesmo pelos padrões deste ano, a sexta-feira foi um verdadeiro turbilhão. Tudo começou em um dos dias mais sangrentos da guerra, com 4 soldados das FDI mortos nas primeiras horas perto de Kafr Tebna. As mortes causaram ataques de retaliação no Líbano, matando 47 e ferindo mais de 100. No meio disso, o ministro israelense de extrema-direita da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, publicou algo que supera até sua retórica habitual. Citação: para cada lágrima de uma mãe israelense, 1000 mães libanesas devem chorar. Todo o Líbano deve queimar. Ponto de exclamação. Caramba! O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, comentou: isso não é um desabafo de um lunático genocida qualquer. É uma postagem pública do ministro da Segurança Nacional do regime israelense. O culto genocida da morte, com sede em Tel Aviv, é uma ameaça para toda a humanidade. Ele ameaça todos os seres humanos. Só lhe interessa a guerra constante. Fim da citação. Araghchi não estava sozinho. Políticos do mundo inteiro também condenavam a declaração, embora de forma mais moderada. Mas, para entender por que essa ruptura ocorreu e levou ao fechamento do Estreito de Hormuz, novamente, precisamos analisar a política israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já enfrentava pressão nas pesquisas, mas esta guerra praticamente acabou com sua coalizão política. Pesquisa do Canal 12 de Israel mostra que só 1/3 do país acha que ele deveria concorrer nas próximas eleições.
Isso ocorre porque 92% dos israelenses acreditam que o Irã venceu a guerra, o que já seria devastador para qualquer primeiro-ministro israelense. A República Islâmica tem sido o arqui-inimigo número 1 de Jerusalém há décadas, e perder para eles no primeiro período de guerra direta e prolongada da nação costumava ser simplesmente impensável. Isso prejudica ainda mais Benjamin Netanyahu, por quem ele é e pelo papel que ele exerceu na política israelense. Ele se apresentou como primeiro-ministro focado na segurança, um realista linha dura que não tem medo de fazer o que for preciso para proteger a segurança nacional. Algo na escala de 7 de outubro, sob sua liderança, sempre traria problemas. Mas as consequências da guerra com o Irã são um desgaste político que ele simplesmente não pode bancar. O Líbano, para ele, é sua última chance de vitória e um conflito que pode destruí-lo se parecer fraco. Isso explica, em parte, porque o governo israelense tem sido tão rígido com o Líbano, insistindo que não podem apenas retirar suas forças. Isso constituiria uma derrota total de Israel em todos os aspectos. Interessante, porém, parece que Netanyahu não tem mais nenhum caminho para uma vitória. Ele é atacado por todos os lados, independentemente da escolha. Opositores e ex-aliados, como Ben-Gvir, acusam o governo de arruinar a imagem de Israel no mundo. O líder da oposição, Yair Lapid, disse no Chess que, se não trocarmos logo este governo, as relações exteriores de Israel serão destruídas. Ele também é criticado por não ser agressivo o bastante com o Irã e o Hezbollah no Líbano. O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett o acusou de normalizar ataques do Irã contra Israel e restringir demais operações militares no Líbano. Nesse período, a relação entre Jerusalém e Washington mostra sinais inéditos de tensão. O vice-presidente J.D. Vance criticou o governo israelense por tentar, segundo ele, resolver seus problemas de segurança nacional matando pessoas. Isso ocorreu após uma série inédita e interminável de ataques do próprio Trump. Citando um alto número de vítimas civis e destruição de infraestrutura no Líbano, ele disse a repórteres no final da semana passada que acredita que a Síria deveria ser responsável por estabilizar o Líbano. Para onde exatamente Netanyahu vai a partir daqui é um mistério, embora, dado que o destino do transporte marítimo internacional depende de Israel se controlar mais, temos que imaginar que os Estados Unidos vão pressionar ainda mais Jerusalém para encerrar as coisas. De qualquer forma, isso representa praticamente uma derrota para Netanyahu. Não há opções neste cenário que não deem munição aos seus opositores para atacá-lo. Enquanto Jerusalém debate quem é o culpado por essa confusão, as decisões sobre o que vai acontecer em seguida no Líbano parecem estar caminhando cada vez mais em uma direção completamente diferente. Como as coisas mudam? Durante quase todo o governo Trump, a expressão dominante sobre suas políticas para o Irã foi pressão máxima, e os Estados Unidos mantiveram essa promessa por anos. Washington acabou com todo o alívio das sanções do acordo nuclear da era Obama e aumentou ainda mais a pressão. Agora, porém, parece que a situação se inverteu completamente e é o Irã que está aplicando pressão máxima sobre os Estados Unidos. Aqui no War Fronts, mostramos como os Estados Unidos fracassaram em atingir seus objetivos estratégicos na guerra com o Irã e tiveram o maior conjunto de falhas desde o Vietnã. Hoje, não retomaremos esses temas, mas sugerimos que confira nossos últimos episódios sobre o Irã. Basta dizer que os reveses dos Estados Unidos são o que permitiram que o Irã surgisse com ganhos estratégicos reais após a guerra. E já estamos começando a ver o que isso significa para o mundo em geral. Com mais confiança e influência, a República Islâmica nunca teve tanto poder sobre o que acontece no Estreito de Hormuz e na região. Desde a assinatura do Memorando de Entendimento, isso já era claro, e o Irã rapidamente usou sua influência de forma eficaz. Desta vez, o Irã escolheu demonstrar sua força ao apoiar o Hezbollah. Existem alguns benefícios principais para Teherã com sua nova campanha de máxima pressão. O primeiro é o mais óbvio. Usando essa influência, eles ajudam o Hezbollah a resistir a Israel. O grupo é um dos poucos aliados do Irã, mas isso pode mudar com a reorganização regional.
Isso, por si só, já representa uma grande mudança em relação a como sua rede, conhecida como eixo da resistência, tem funcionado na maior parte das últimas 2 décadas, especialmente no que diz respeito ao maior problema estrutural da aliança. Sempre foi vendido como um pacto de defesa mútua, mas na realidade funcionava como um sistema unilateral, onde os membros periféricos existiam para proteger o Irã caso fosse necessário, mas o Irã nunca teve a mesma responsabilidade em troca. Eles não abandonaram completamente grupos como o Hezbollah, mas quando se envolviam, sempre acabavam mandando uma mensagem do tipo: "Caramba, que loucura, irmão! Boa sorte!" Sempre que Israel atacava um grupo aliado do Irã, mas isso acabou. O Irã, desde o cessar-fogo de abril, defende que o Líbano participe de qualquer acordo de paz, exigindo a retirada total das forças israelenses. Naquela época, porém, isso podia ser considerado apenas mais uma exigência a ser tratada nas negociações. Hoje, o Irã pode forçar uma definição e traçar as linhas vermelhas que seus líderes escolherem para a situação no Líbano. Se os Estados Unidos reagirem, o Irã fecha o Estreito de Hormuz, mostrando como o Oriente Médio funciona. Além disso, defender o Hezbollah não tem custo real para o Irã. Ambos assinaram o memorando de entendimento. O petróleo iraniano voltou a fluir e o Irã já recebe parte dos benefícios do acordo. Esse acordo estabeleceu um período de 60 dias após sua assinatura inicial como o prazo em que as negociações nucleares aconteceriam. Então, ao efetivamente apertar o botão de pausa e dizer calma, 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 não tão rápido. Em relação à campanha contínua de Israel no Líbano, o Irã está ganhando tempo para si mesmo. Os benefícios do acordo estão começando a se acumular e, em troca, o Irã não cede nada. Tudo isso é, em parte, como será a República Islâmica 2.0. Embora os líderes que foram eliminados como parte da Operação Fúria Épica não fossem exatamente moderados, eles certamente eram menos radicais do que aqueles que assumiram seus lugares. Isso talvez fique mais claro na transição do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei para seu filho Mojtaba Khamenei. Enquanto o velho poderia ter sido muito mais cauteloso e contido, o mais jovem não é tanto assim. E ainda assim, ao mesmo tempo, essa confiança recém-descoberta é o que torna este momento tão delicado para o Irã. O sucesso da operação na Venezuela, em janeiro deste ano, foi parte do que deu ao governo dos Estados Unidos a confiança de que conseguiriam repetir o feito quando chegasse a hora de atacar o Irã. Veja como isso funcionou. Agora, a mesma armadilha pode aguardar o Irã. A República Islâmica saiu recentemente de negociações que trouxeram concessões antes impensáveis. Trump cedeu principalmente para restabelecer o tráfego no Estreito de Hormuz, avaliando que o benefício aos mercados de energia compensava o custo. Mas Washington só tolerará até certo ponto para manter o estreito aberto, e se o único alívio for retirado, Teherã pode arriscar levar a região de volta a um conflito aberto. O próprio Trump está fazendo ameaças novamente, afirmando que bombardearia o Irã se a situação continuar evoluindo por esse caminho. Apesar das ameaças de Trump nem sempre serem críveis, Washington quer ver a Casa Branca reafirmar sua dominância. O senador Lindsey Graham, um dos maiores falcões contra o Irã, teria conversado com o presidente por quase 5 horas na sexta-feira. Ele afirmou que, se o acordo falhar, os Estados Unidos podem lançar uma campanha para tomar Hormuz e criar seu próprio pedágio para cobrir custos, citando, invadir Hormuz e fazer o Irã pagar. Por que isso soa tão familiar? O atual acordo de paz claramente corre risco de acabar, não importa o que aconteça. Embora o Irã certamente tenha vantagem enquanto o esforço de paz estiver em andamento, não é exatamente difícil ver como essa situação pode voltar a se transformar nos confrontos que vimos no início deste ano. Obrigado por assistir.